Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Quem está falando é a professora Eliane e nós vamos a mais uma aula da disciplina Administração Aplicada à Enfermagem para o curso técnico em enfermagem do Instituto São Miguel, a turma de Presidente Tancredo Neves. Continuando o nosso assunto, nós vamos hoje compreender a estrutura e organização da unidade. Quanto à capacidade e localização, nós temos aí o hospital, unidade integrada de saúde ou unidade mista. Essas unidades, gente, elas são construídas, elas são indicadas para atender lugares distantes, de escassez demográfica. Elas têm que atender uma média populacional de 10 a 20 mil habitantes, É um atendimento centralizado e integral da saúde. Então, nessas unidades temos aí o clínico, tem o pediatra, o obstetra, tem as cirurgias, E geralmente em caráter de urgência. Essas unidades, elas devem ter o suporte para atender à demanda espontânea. Já as unidades mistas, além de fazer a internação, eles fazem os programas de saúde pública, como serviço de ambulatório, laboratório, odontologia. Então, algumas dessas unidades são apenas pronto-socorro. E outras, além do pronto-socorro, oferece aí o acolhimento de internação ambulatorial, o laboratório e também odontologia. Sempre lembrando que a faixa de atendimento populacional é entre 10 e 20 mil pessoas. Já o hospital local ou de comunidade, ele vai ser indicado para atender uma população específica, E vai ter esse tipo de unidade em locais com mais de 20 mil habitantes, porque assim terá mais de uma unidade, descentralizadas. Essa unidade, ela tem áreas de internação, de clínica médica, de clínica pediátrica, obstetrícia, cirurgia em geral e também cirurgia pediátrica ginecológica ou obstétrica, tem também otorrinolaringologista, oftalmologista e traumatologia. É um hospital mais especializado, com um suporte à vida avançado, tanto na questão tecnológica, quanto na questão de equipe, de material humano. Esse hospital vai ser um hospital de suporte, um hospital de referência na região. Os hospitais de base, geralmente um hospital amplo, Ele vai ter aí de 300 a 500 leitos, no mínimo. Esse hospital, ele deve ter uma coordenação integrada, dos serviços médicos e hospitalares. Ele vai atender uma determinada região, ele vai prestar assistência médica e cirúrgica especializada. Então, ele vai servir de apoio aos hospitais anteriores aos quais nós falamos. Ele vai ser um hospital de distrito, um hospital regional, vai ser a referência superior, o atendimento avançado. Então, o hospital de base, ele vai complementar com suporte avançado o atendimento dos demais hospitais. Faz, então, um intercâmbio, Lembrando que hoje nós trabalhamos com sistema de regulação. Então, a transferência de um hospital menor para o hospital de base necessita regulação via sistema. Então, os profissionais que atuam, a equipe, a forma de trabalhar desse hospital, ela é toda organizada e aperfeiçoada para atender em grande porte, E sem contar que é de suma importância para a saúde pública a existência de um hospital de base na região. Aqui, no Baixo Sul da Bahia, nós temos o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, que é o conhecido H. Belém. O hospital de ensino, aí nós já falamos da Santa Casa de Misericórdia, Do Hospital Manuel Novaes, do Hospital Calixto, são hospitais de ensino. A característica geral desse hospital é assim, ele tem mais ou menos a mesma função do hospital de base. No entanto, ele vai ter a formação de estudantes na área da saúde, geralmente medicina. Vai ter as atividades de assistência, é claro, adequadas ao ensino e ao treinamento dos funcionários, sob a responsabilidade do corpo docente, A capacidade vai ser em torno de 400 a 500 leitos. E os objetivos dele, além da assistência de qualidade, é a formação de profissionais, a pesquisa clínica e social no intuito de desenvolver, aprimorar e descobrir novas técnicas, Treinamento de graduados, aperfeiçoamento e especialização, aí nós falamos de medicina e enfermagem, preparo de pessoal paramédico e o desenvolvimento da medicina comunitária. Quanto à organização estrutural da parte administrativa do hospital. Gente, o hospital,
ela é uma organização, uma estrutura organizacional complexa, mas o principal é ser humanitária, porque a função do hospital é prestar assistência. Por mais que haja burocracia, por mais que haja hierarquia, por mais que haja divisão do processo de trabalho, todos no hospital, desde o porteiro ao presidente, estão voltados para a assistência. Então, independente da área de atuação do profissional que atue no hospital, a função dele é prezar pela assistência. E qual que é o objetivo, né? Proporcionar um cuidado adequado ao paciente, né? É utilizar os recursos, a tecnologia, para que tenha uma qualidade no atendimento. Então, é um sistema. Por mais que o hospital pense na quantidade, o atendimento é individual. Então, é necessário toda uma dinâmica, um planejamento para que esse sistema funcione. Então, depende muito da interação das pessoas e do cuidado com os pacientes. Porque, apesar de tudo, né, apesar de todas as características de empresa, o produto do hospital é o paciente. E o paciente, gente, ele não é um objeto, ele não é uma coisa, ele não é matéria-prima que pode ser trabalhada. Não, o paciente é um ser humano, ele é uma vida. Então, nós que atuamos em hospitais, nós estamos atuando com vidas. A hierarquia, né, que é a questão dos títulos. A organização, né, formal do hospital vai ser da seguinte forma, geralmente, tá? O conselho diretivo, a diretoria, o corpo clínico e o corpo profissional. Então, o conselho, né, a direção, esse nome, a denominação, gente, vai ser de acordo com a região, de acordo com o hospital, de acordo com a base fundadora, de acordo com a fundamentação administrativa, tá? Então, pode se chamar mesa administrativa, junta de diretores, conselho administrativo, diretoria geral, superintendência geral, né, de acordo com o porte do hospital. E essa direção, ele é o órgão que vai tratar as políticas gerais da instituição. É ele que vai criar as diretrizes de funcionamento que são indispensáveis para que se haja uma boa funcionabilidade das políticas públicas, né, e para que haja um bom funcionamento do hospital. A direção é o órgão superior e ele responde pela administração, principalmente dos recursos econômicos do hospital e do seu que é o essencial, né, para o seu funcionamento. A diretoria é o órgão executivo, né, que vai planejar, estabelecer e organizar o funcionamento interno da unidade, vai coordenar os trabalhos, tanto médicos quanto administrativos. Né? O diretor é quem vai ter o controle, a resposta final acima das coisas. O corpo clínico, né? O corpo clínico é o conjunto de profissionais de medicina, que vão ser separados de acordo com as especialidades, né? São os profissionais de saúde, de clínica médica, clínica cirúrgica, obstetrícia, ginecologia, pediatria, e sem contar que ainda tem os serviços, né, de auxílio, diagnóstico, tratamento, serviços médicos auxiliares, como os exames, né, e cirurgias. O médico, ele vai trabalhar na confirmação do diagnóstico e nas medidas terapêuticas, mas existe toda uma equipe que organiza o trabalho para que tenha resultado nesse trabalho médico. Quais são as funções aí do trabalho da equipe clínica? O laboratório, transfusão, anatomia, radiologia, anestesia, medicina física, eletrocardiografia, hemodinâmica, endoscopia e medicina nuclear. Tudo isso pode ser realizado, além de todos os outros detalhes, como cirurgias, parto e outras coisas. O corpo profissional. A Constituição é pelo administrativo e gerencial, tá? Esse serviço é que vai cuidar da infraestrutura do hospital, que vai incluir a coordenação dos recursos humanos e dos materiais, que é o que vai prover os materiais para que se alcance os objetivos do hospital. O serviço de apoio administrativo tem várias outras funções, mas ela vai englobar, por exemplo, a comunicação, o arquivo, porque, gente, tudo que tem no hospital deve ficar arquivado por até 20 anos. As pessoas devem ter acesso a esse arquivo, às suas fichas, por até 20 anos, tá? Os recursos humanos e recursos materiais também são considerados, são administrados por esse setor. Os recursos financeiros, a contabilidade, a engenharia, a manutenção hospitalar, que é imprescindível para que tenha um bom resultado na assistência. O processamento de dados, porque necessita ter um controle,
Tem também a questão da lavanderia e rouparia, zeladoria e limpeza, que são essenciais para o funcionamento da unidade. O transporte, portaria, telefone e serviços gerais. Gente, então, o corpo profissional de um hospital não é só médico, enfermeiro e técnicos. São todas essas pessoas aqui. São todas essas pessoas que vão fazer parte do funcionamento do hospital. E todas essas pessoas são a mesma equipe. Certinho, galerinha? Dúvidas? Chama lá no chat, que eu tô esperando por vocês.